Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus forte, poderoso. Quantos títulos nós cantamos a respeito dele agora, não foi? Quero convidar vocês para abrirem a sua Bíblia em Lucas, o capítulo 17. A única referência que a gente tem aqui a respeito deste texto que nós vamos estudar é o versículo 11, capítulo 17. Diz que caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Então nós estamos entendendo que Jesus vinha do norte para o sul, era a última semana dele de vida na terra. E ele não tinha tempo para fazer rodeios. O ensino de Jesus Cristo passou a ser muito intenso, muito confrontador. A sua ética foi sendo demonstrada de maneira muito incisiva, não é? Claro que no meio do caminho ele curou diversas pessoas, ele agiu com bondade, mas ele contendeu fortemente com os escribas, com os fariseus. E ele então tinha o interesse de que os seus discípulos se fixassem no evangelho que ele apresentava. E o capítulo 17 talvez nem seja a coisa dita nesse caminho. Talvez tenha sido dita em outras oportunidades, mas Lucas faz questão de colocar aqui, nesse ponto, nessa altura do seu evangelho, esses ensinos. E o capítulo 17 só traz notícia ruim. Como eu estou ficando velho e preocupado com a eternidade, eu só trago notícia ruim. Eu já me peguei pregando aqui diversas vezes sobre coisas que me aproximam do fim, não é? Então a minha tendência vai ser cada vez mais assim. Mas não é culpa só minha, é culpa do Evangelho, porque o Evangelho é incisivo, o Evangelho é forte. Palavra do Senhor, começando do primeiro versículo, Jesus diz aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. Quando a gente pensa em escândalo, a gente pensa em coisa assim escancarada, em coisa vergonhosa, em coisa pública. A gente imagina uma situação assim escabrosa que todo mundo fica sabendo. Na verdade, a ideia de escândalo aqui é a ideia de uma pessoa que induz outra pessoa a pecar. Uma pessoa que induz a outra a se afastar de Deus. E ele diz assim, a respeito de uma pessoa que faz isso, de uma pessoa que desencaminha, de uma pessoa que em vez de abençoar, acaba atrapalhando por conta da sua falta de espiritualidade, por causa da sua vida desregrada, por causa da sua conduta, ainda que seja não seja uma pessoa pública, que seja uma pessoa como nós, no seio da nossa família, mas uma pessoa que desencaminha. Ele diz, é inevitável que venham escândalos. Quer dizer, não dá para impedir que isso aconteça. Não dá para impedir que haja uma pessoa que induza outras pessoas a cair. É inevitável. Mas ele diz assim, mas ai daquele homem. Quando Jesus fala um ai, não é um discípulo falando ai, é Jesus falando ai. E ele diz assim, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Essa é uma referência direta aos ensinos dos escribas, dos fariseus. Se você se lembrar do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5 a 7, você vai verificar que várias vezes Jesus tocou nessas questões. Eles ensinavam coisas para o seu prazer. Paulo também identifica isso. Eles entravam nas casas das pessoas impondo julgos que a Bíblia não impunha. Paulo também insistia no fato de que eles eram hipócritas, assim como Jesus falou que eles eram hipócritas. Essa é uma referência muito forte a quem pretende ensinar a Escritura, mas de um jeito do seu prazer e não do que efetivamente a Escritura está determinando. No Antigo Testamento, Deus disse, eu sou contra os pastores. Têm um sonho e o contam e dizem, foi ele que me disse. Ele diz, eu não disse.
e eu nem mandei, nenhum deles eu mandei. Então, de repente, o Senhor Jesus Cristo alerta os seus próprios discípulos para o fato de que é inevitável que uma determinada pessoa ou muitas pessoas induzam outras pessoas a pecar. Mas ai daquele que fizer isto. Ai daquele que fizer isto. O que Jesus diz aqui? Qual é o comentário de Jesus? Olha que bom comentário ele faz. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Vocês sabem o tamanho de uma pedra de moinho? Não é uma pedrinha, não. É uma pedra que roda em cima de outra pedra para amassar os grãos. Portanto, ela tem peso. E o que ele diz é melhor que essa pessoa fosse amarrada a uma pedra de moinho e essa pedra de moinho fosse jogada no mar. Era melhor essa pessoa morrer. Nossa, como eu estou sério hoje, não é? Tamanha gravidade da gente ensinar as pessoas a errar. Qual é a nossa responsabilidade diante dessa fala? Nós precisamos zelar por nós mesmos. Nós precisamos crescer no conhecimento da verdade. Nós precisamos crescer no conhecimento legítimo da palavra de Deus para não induzir nenhuma pessoa, nem aqui dentro, nem lá fora, nem em qualquer parte, a pessoa a se afastar de Jesus Cristo e confiar em outra coisa. Nossa responsabilidade diante de Deus é a de mantermos este testemunho fidedigno do que aprendemos e não sermos mestres da maldade, não sermos mestres do erro. Nossa responsabilidade como crentes em Cristo, de fato, é nos aproximarmos do Senhor cada vez mais, entendermos sua palavra cada vez mais, evitarmos de pecar cada vez mais. Esse é o papel. Então ele dizia isso, ai daquele que fizer isto. Vamos passar para a segunda coisa. A seguir, Jesus Cristo disse, acautelai-vos. Cautela. Alguém já me disse assim, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Por que eu preciso de cautela? Pelo que ele vai dizer aqui. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus Cristo está falando agora do uso do perdão. Quem casado há muito tempo aqui, sabe que o cônjuge não vai se corrigir. Aquilo que é crônico nele vai ficar até o fim. Então a gente dá de mão. Para viver junto, a gente deixa barato. Como se diz na linguagem chula, né? A gente deixa, porque não adianta, não vai mudar. Pau que nasce torto, não tem jeito, só os antigos sabem disso. Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. É o ditado popular. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, não deixa de mão, não dá de mão, repreende-o. Como é que é? Repreende-o. Mas como é que é essa repreensão? É ralhar? É se indignar? É descabelar? Nada disso. O texto aqui nos diz que a pessoa que vem para você com um pecado declarado contra você, ela deve ser admoestada, ela deve ser ensinada, ela deve ser confrontada toda vez. Quem aguenta isso? Quem aguenta conviver ao lado de uma pessoa que está dizendo, você acabou de errar, se arrependa desse erro? Você viveria ao lado dessa pessoa? Não, eu quero divórcio. Entretanto, na ética de Jesus, uma pessoa não tem o direito de induzir a outra ao erro. Acabamos de ver isso. Na ética de Jesus, agora, se a pessoa vier arrependida para você, depois de você fazer a devida anotação, perdoa. E o que é perdoar? É esquecer? Não necessariamente. A gente não precisa esquecer. A gente precisa ter uma atitude como Deus tem conosco. Qual é a atitude que Deus tem conosco? Deus olha para a gente, vê a gente pecar, a gente vem aqui, ouve a admoestação do presbítero, ouve a admoestação da Bíblia e a gente chora diante de Deus, ó Deus, o meu pecado, eu pequei contra ti, me perdoa. Deus esquece do meu pecado? A Bíblia diz que Deus lança o meu pecado no fundo
fundo do mar. É uma forma lúdica de mostrar que Deus afasta o nosso pecado do seu olhar. Mas Ele olha de novo para a gente, sabendo que a gente é pecador, sabendo que daqui 5 minutos a gente vai pecar de novo. Entretanto, Ele olha com compaixão e com nova disposição. Então não é esquecer necessariamente, mas é considerar novamente a pessoa bem. É considerar a pessoa bem. É renovar o meu ânimo para com a pessoa que errou comigo. Qual é a nossa forma de perdão mais comum? Eu te perdoo, mas nunca mais toque nesse assunto comigo. Eu não quero saber mais desse jeito seu. A gente não tem forças para renovar o nosso interesse pela pessoa como da primeira vez. Como um casal de namorados, né? Tudo é festa no namoro, tudo é artificial no namoro. O namoro é uma fantasia, gente. Quem namora aqui sabe que tem que fazer um esforço enorme para não mostrar as falhas. Mas quando a gente casa, como é que fica? O hálito forte de manhã, o cabelo desgrenhado, não tem como esconder. No namoro, tudo é maravilhoso, não é? Mas na primeira crise, vamos desmanchar, não dá certo. Vamos desmanchar, não dá certo. Não tem perdão, não tem arrependimento, não tem volta, não tem quebrantamento. Não tem. Simplesmente a gente é assim como um juiz. Cadeira elétrica para você. Não tem perdão. E Jesus Cristo disse assim, não. Caso a pessoa peque contra você, fala com ela. Fala com ela. Ela precisa saber que ela ofendeu. Ela precisa saber que machucou. Ela precisa saber que atingiu o seu sentimento. E você vai ter alguma dificuldade para conviver com ela desse jeito. Fala com ela. Se ela se arrepender, paga tudo. Continua a vida. Os fariseus, os escribas diziam assim, até 3 vezes no dia. Uma vez Pedro perguntou, até quanto eu vou perdoar uma pessoa? Quem sabe 7 vezes? E Jesus disse assim, não, 70 vezes 7. Quer dizer, multiplica isso por muito. Você precisa entender, na ética de Jesus, você precisa entender que a vida relacional de um crente, confissão é confissão e perdão, confissão e perdão, confissão e perdão, quebrantamento e perdão, quebrantamento e aceitação, quebrantamento e vida abençoada de comunhão. Nós vamos tomar a ceia agora, e o que a palavra de Deus nos manda é que nenhuma pessoa com dívidas dessa natureza deve ficar sem tomar, mas assumir o compromisso de reatar. Se você não está em paz com alguém, é hora de começar a pensar nisso, porque a sua vida com Cristo Jesus, na ética de Jesus, prevê que você não tenha inimizade com nenhum dos seus irmãos de fé. Tenha consciência tranquila de que você não induziu a pessoa a pecar e tenha a consciência tranquila de que você de fato perdoou a pessoa. Complicando, né? Mas vamos complicar um pouco mais. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, diante disso que ele falou até agora, aumenta-nos a fé. Senhor, para aceitar isso que o Senhor está dizendo, nós precisamos de mais fé. E Jesus responde de uma maneira assim, simbólica, o seguinte, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. A minha esposa, em certa ocasião, pegou acrílico, colocou numa forminha e dentro desse acrílico ela colocou uma semente de mostarda. Ficou um pingente com uma semente de mostarda dentro do acrílico. Ficou bonito, ficou bem bonito. Acho que ela ainda tem isso. A semente de mostarda, gente, é muito pequena. Quem conhece, como é que chama aquele pão que vem cheio de botãozinho assim em cima? Gergelim. Quem conhece gergelim deve se lembrar que o tamanho da semente de mostarda é daquele tamanho, um gergelim. E Jesus Cristo, na ética dele, diz assim, você não precisa ter uma fé grande, você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Problema é que muitas vezes a gente acha que viver pela fé é necessário para todas as coisas. Quem é que dirige carro aqui? Precisa ter fé para dirigir carro? Não, precisa ter habilidade. Senão você é barbeiro, vai bater num poste. Quem é que cozinha feijão aqui? Precisa ter fé para cozinhar feijão? Não, você precisa saber o ponto, você precisa saber a hora, você precisa saber as quantidades de tempero, as quantidades de água, feijão, você precisa saber dessa química. Tem muita coisa que a gente não precisa de fé para viver. Em que a gente usa a fé?
fé. A gente usa a fé na vida diária, na dependência de Deus para coisas que nós não somos habituados a fazer. É muito interessante a gente pensar que um crente deve viver pela fé, porque a Escritura diz: o justo viverá por fé. Entretanto, quando Jesus Cristo diz assim: vocês não precisam que a sua fé seja aumentada, vocês precisam crer na pessoa certa. E ele usa então como situação, problema, uma amoreira. Vocês viram o texto aqui, ele usa uma amoreira. E a característica da amoreira que ele se referia é que era uma árvore longeva, aquela amoreira durava muito, só que a característica dessa amoreira é que ela espalha as raízes de maneira muito profusa. Eu não sei se alguém já viu uma brincadeira assim: as pessoas pegam uma árvore velha em determinado lugar, vão até o toco, cortam bem na base, abrem um grande buraco naquele caule e em seguida derramam alumínio fundido, alumínio líquido. Aquilo vai, de certa maneira, queimando a madeira, que é quente, ou ferro, e depois disso eles vão descascando a terra e as raízes daquela árvore viraram ferro fundido ou alumínio fundido, e você descobre para onde aquela coisa foi. Eles também fazem isso com formigueiros. Alguns fazem esculturas com essas raízes. Uma amoreira é difícil de ser extraída do chão. É uma coisa que não dá para fazer facilmente. Demora muito, se conseguir tirar toda a raiz, porque ela tem muitas ramificações debaixo da terra. E Jesus está dizendo: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mandar uma amoreira sair do seu lugar e ir para outro. Ou seja, se você for uma pessoa que dependa de Deus, do poder de Deus para viver, coisas que você não imagina que podem acontecer, acontecerão. Não por causa da sua fé, porque a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas é por causa daquele que tem a vontade superior a tudo quanto nós imaginamos para realizar coisas impossíveis. Então, no nosso cotidiano, nós podemos pensar assim, usando a sequência do que eu já falei: você não deve ser uma pessoa que induza os outros a errar. Seria melhor você pendurar-se numa pedra de moinho e se lançar no mar. Vocês estão entendendo a intensidade do que Jesus está falando? Vocês têm que entender que é necessário usar todos os dias a santidade como norma de caminhada, repreendendo o erro e arrependendo, essa continuidade. Se vocês usarem a sua fé para deixar Deus agir na sua vida, muitas coisas sérias, grandes e abençoadoras vão acontecer. E a última coisa que eu queria registrar aqui é que Jesus conta uma parábola agora. Vocês viram que foi figurado, né? Tudo foi muito figurado até aqui, né? Mas ele continua e ele diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já, põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, pois comerás tu e beberás? Porventura terá ele de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia sido ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu estou fazendo uma série de exposições no meu canalzinho, Laboratório Teológico, sobre parábolas, e eu devo gravar qualquer hora dessas a respeito dessa parábola. Então eu estava pensando, quando vim para cá, pensando em falar só dela, mas resolvi estender para o início aqui. Eu espero que Deus esteja abençoando você. O fato, queridos irmãos, é que eu fiquei pensando e entrando na parábola, eu fiquei pensando na situação do patrão e na situação do escravo. Quem é o patrão? O patrão é uma pessoa rica, ou uma pessoa que tem recurso. E o patrão é uma pessoa que vai no mercado e, assim como escolhe um tomate, escolhe um escravo. Para ele, tomate é vermelho e o escravo é de qualquer cor.
cor. Só que o escravo vai ser uma pessoa que ele vai trazer para casa e vai dar uma série de ordens para o empregado. Nem vai falar com ele, não sabe de onde ele é, não sabe se ele foi tirado da família, não sabe a idade dele, só sabe que ele tem bons dentes, tem músculos fortes, só sabe que ele serve para o trabalho e não se interessa pela vida dele. É claro que há patrões que se interessam, mas o normal é não, porque ele é uma propriedade do patrão. E o patrão, está dito aqui na parábola, o patrão vai dizer, vá para o campo, trabalhe lá o dia inteiro. Não importa se o cidadão teve sede, teve fome, não importa se a pessoa teve condições ou não. Eu estou pressupondo um patrão diferente de Boaz. Boaz era bondoso. Mas quando chega no fim do dia, tem a hora da janta. E o patrão não vai chegar e dizer assim, ô colega, vem cá, senta comigo, come comigo. Ele vai dizer, chegou? Prepara a janta. Enquanto eu estou comendo, vem e me serve. Parece que eu estou vendo casais aqui, né? Porque ainda tem escravatura. Tem marido que trata mulher como escrava e tem mulher que trata marido como escravo. Faz isso, faz aquilo, traz meu chinelo. Dão risada, é? Por que surgiram as delegacias de mulher? Por causa dessa escravatura. Não há piedade, não há a mínima preocupação, não há nada. E, queridos irmãos, da parte do escravo, se ele trabalhar muito, ele tem o ódio dos outros que não trabalham. Então, de certa maneira, ele está sozinho, sem quem cuide dele. Ele só sabe que ele tem cama e comida porque ele trabalha, mas ele não tem ganho. E aí o Senhor Jesus Cristo diz assim, vocês acham que o patrão tem que agradecer o empregado? Ele não tem que agradecer nada, porque o empregado está fazendo a obrigação de escravo. Isso dói na gente, não dói? Isso dói muito. Hoje em dia, especialmente, as pessoas estão muito antenadas com esta injustiça social da escravatura, mas a praticam, a sociedade pratica. Só que o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa tremenda aqui. Ele diz assim, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis somos servos inúteis. O apóstolo Paulo explicou que uma pessoa é escrava do pecado até Jesus Cristo transformar sua vida. Aí ela é liberta do pecado e da condenação da morte. Ela está livre, mas ela se tornou escravo de Jesus. Então eu quero dizer para vocês, dar uma triste notícia. Quem é convertido nesse auditório aqui é escravo também, mas é escravo de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nos trata como o patrão sem alma. Jesus tem alma. Jesus nos chamou, nos predestinou, nos chamou, justificou e glorificou, diz a Escritura. Mas Jesus disse, o que Jesus disse? Digam vocês, depois de vocês terem lutado contra aqueles que induzem as pessoas ao erro, depois de vocês terem repreendido o pecador, aceitado o seu arrependimento, perdoado o seu irmão, depois de vocês exercerem a sua fé no Senhor e assistirem o Senhor realizarem coisas impossíveis, depois de vocês terem feito tudo isso, digam, nós somos servos inúteis, porque apenas fizemos o que devíamos ter feito, nada mais do que isso. Deus não precisa agradecer o trabalho de ninguém, com isso ele acaba com o nosso orgulho, não é verdade? Eu perdoei hoje o Zezinho com 29 vezes, eu sou demais. Servo inútil. Eu sou demais. Porque olha, Deus hoje foi tremendo. Deus me usou tremendamente na vida das pessoas e provocou uma verdadeira tempestade de glória. Servo inútil. Fez mais do que a obrigação. Por que Jesus falava isso? Porque os seus discípulos estavam se empolgando, dizendo assim, qual de nós será o maior? Qual de nós será o maior? Eu acho que sou eu. Eu sou o que falo mais. Quem era essa pessoa? Era Pedro, né? Ele era falastrão, não é? Não falastrão, vou retirar a palavra falastrão, ele era falador. E com isso, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz assim, você é uma pessoa inútil. Quando você pensa no inútil, quando você pensa numa pessoa inútil, você diz assim, ela não serve para nada, não é verdade? Ela não serve para nada, mas não é esse o sentido de inútil. O sentido de inútil aqui vai um pouco diferente, vai um pouco além daquilo que a gente imagina que seja uma pessoa inútil. Vai ser de uma pessoa que
não chega ao limite. Então ela fez muito bem uma coisa, mas ainda há falha. É como você contratar um pintor de casa. Você contrata o pintor e ele vai lá e faz um trabalho magnífico, mas aí quando você começa a olhar os detalhes, você diz, ele não cobriu aqui. Aqui, em vez de 3 mãos de tinta, tem só 2. Dá para perceber porque está um pouco descorado. Você começa a perceber que a pessoa, apesar de ter feito o máximo dela, não foi o que Deus faria. Quando a gente tem essa consciência, Pai, eu sei que sou falho. Pai, eu sei que sou limitado. Pai, eu sei que sou uma pessoa que carece continuamente da tua graça. Você alcançou aquilo que Jesus queria, que você está confessando que é uma pessoa inútil. Eu me lembro de alguns idosos que, via de regra, adotavam esse discurso. Não, eu sou assim e ninguém vai me mudar mais. Está resolvido, ou vocês me aceitam como eu sou, ou então não tem jeito, que eu não vou mudar. Já ouviram esse discurso? Já ouviram? Pois é, o crente diz assim, eu estou sempre pronto a mudar. Eu estou sempre pronto a aprender, porque eu sei que, a despeito de me esforçar bastante para ser um crente, eu falho. Eu não executo tudo do jeito que meu Deus quer. E não há nenhuma derrota nisso. Pelo contrário, na ética de Jesus, isso é vitória. Crente, até o último dos seus dias, admitir a sua pequenez. Eu queria apenas recordar para vocês que nos últimos dias da vida de João Calvino, ele chamou os pastores da igreja de Genebra, fez um discurso com eles, e chamou as autoridades de Genebra e fez um discurso com eles. E vocês precisam ler esse discurso. Ele não queria nem que marcassem o túmulo dele, que ele diz, eu sou o mais indigno dos homens que habitou a terra. E foi esse homem que encaminhou toda uma teologia que nós professamos. Ele se declarou inútil. Não no sentido de não valer nada, porque o Filho de Deus é a coisa mais preciosa que Deus tem. Nós, salvos em Cristo Jesus, somos as pérolas do Senhor, mas nós precisamos reconhecer o nosso tamanho. E se nós formos pérola do Senhor, mas longe da mão do Senhor, não vale nada. A gente só vale na mão do Senhor. Então eu queria essas coisas duras, são mais duras para mim do que para vocês, porque eu vivi tempo aqui meditando na Escritura e o que eu tenho é isso para vocês. Por favor, não sejam aqueles que induzem as pessoas à maldade, porque vocês escandalizam a Deus. Nós escandalizamos a Deus. Segunda coisa, não vamos ser coniventes com a maldade. Se o nosso irmão falha com mansidão, com bondade, vamos chegar perto e dizer, olha, está errado isso aqui, está deixando isso de lado, não pode. Se a pessoa se arrepender, perdoa. Renova a disposição, trata como sempre tratou, como antes, com paciência, com longanimidade, assim como Cristo nos perdoou, perdoai também. Aí o Senhor ainda diz, olha, vocês não precisam da sua fé aumentada, vocês precisam crer no Deus que nutre a fé. Vocês não se gloriem de nada disso, porque vocês são pessoas que, apesar de fazerem muito para a glória de Deus, são pessoas que erram bem, precisam da misericórdia de Deus toda hora. Meus irmãos, espero que Deus tenha edificado você, porque me confrontou profundamente. Deus sabe como eu sou e Deus sabe que eu preciso. Eu espero que Deus tenha alimentado você.